Muito bem, voltando aqui para a segunda parte da aula, aquela parte onde a gente vai amarrar tudo isso aqui e derrubar de fato e de direito a Idade Média, tá bom? Bem, então tá aqui o esquema mais bem produzido, melhor organizado, tá? Ah, outra coisa, sempre quando estiver terminando o módulo, eu vou sair da frente para vocês baterem um print, né? Com certeza tem gente que reclama, mas apagou e eu não acabei não batendo print e tal, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Bem, então está aqui o que a gente precisa, certo? São as crises. Crise do século XIV, fome, guerra, peste, acabei esquecendo aqui, morte. Porque a morte é a consequência, né? Pronto, tá aí, morte. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nobre feudal, é importante. O nobre feudal, vou botar aqui. O nobre feudal é o cara que mandava na Idade Média. Às vezes a gente pega filmes, a gente pega revista, séries, enfim, e a gente percebe que a forma com que o nobre feudal é apresentado é quase que insignificante. Apresentam, inclusive, a figura do rei como aquele cara que mandava na Idade Média. E não é bem assim. O nobre feudal ele tinha um poderio maior do que o rei, e eu vou já explicar o porquê. O nobre feudal ele tinha 4 coisas, certo, que tornava ele poderoso. Primeiro, ele tinha origem nobre, logo de cara. Origem nobre. Ele tinha também estirpe familiar. Errei aqui. Estirpe familiar. Certo? Além de estirpe familiar, ele também tinha sobrenome. Era sobrenome? Exatamente. As famílias na Idade Média, antes, elas tinham aí a questão do sobrenome como algo altamente importante. Certo? Por exemplo, o meu último nome é Costa. Vem de uma família portuguesa. Então, só você procurar aí o seu nome para ver qual é a origem dela. Se a gente fizer a nossa árvore genealógica, a gente vai ver lá quais são as origens do nosso nome, onde foi que começou, enfim. Tá? E aí você tem origem nobre, tipo familiar, sobrenome. Tem também aí a lenda do sangue azul. A lenda do sangue azul. Vou botar entre aspas aqui, porque não era aquela questão da crença. E alguns professores falam, não, é porque as pessoas acreditavam que a nobreza tinha sangue azul, se diferenciavam. Não é bem assim. A verdade é que a questão do sangue azul é aquilo que vai se diferenciar, aquilo que é nobre. Não, ele é nobre, então ele é diferenciado, o sangue dele é azul, deve ter surgido por uma brincadeira. Tem um filme, inclusive, muito interessante, que é Morte ao Rei, que vai falar ali da Revolução Puritana, da Revolução gloriosa, as revoluções que aconteceram na Inglaterra. E aí tem um dado momento em que o rei Carlos I ele é guilhotinado, guilhotina só a partir de 1791, perdão, na Revolução Francesa. É cortada a cabeça dele, certo? E aí o Oliver Cromwell vai lá no filme, claro, ele vai tocar lá na ferida, ele vai tocar lá no corte, e aí ele vai mostrar para o povo, vai dizer, vejam só, o sangue dele é vermelho. E por que ele vai fazer isso? Para mostrar que isso aqui não passa de uma ideia que foi colocada na cabeça das pessoas, que os reis, por exemplo eles eram enviados de Deus, eles emanavam o poder de Deus na Terra, e não era bem assim. Então o Oliver Cromwell vai acabar com isso. Mas a gente vai colocar aqui porque era uma ideia que ainda estava sendo sustentada. Certo? Então você tem origem nobre, estirpe familiar, sobrenome e o sangue azul. A gente vai chamar isso aqui, nós vamos chamar isso aqui de honra. Vamos dizer então que o que gerava a honra em relação ao nobre feudal eram esses 4 parâmetros aqui. Certo? Para alguém derrubar o nobre feudal, ele precisava ter isso. Origem nobre, estirpe familiar, sobrenome, sangue azul. Ah, sim. E ainda até eu vou botar de vermelho aqui para diferenciar algo que não é inerente da nobreza, que eram as posses. Que posses, Alessandro?
colocar aqui. Terras, feudos, títulos, tesouros, joias, enfim. As suas posses faziam com que ele tinha esse poder, faziam com que ele tinha esse poderio também, certo? Então tem origem nobre, tipo familiar, sobrenome, sangue azul e posses. É importante isso, certo? Aí nós vamos ter aqui, agora sim, né? Estavam doidos para que eu falasse desse cara, então eu vou comentar dele agora. Ele é um personagem que aparece muito dentro da cultura pop, enfim, onde a gente vê ele, né? A gente já coloca aí uma questão de poder. Quem era? Era o rei. Vou botar aqui. Quem era o rei, afinal de contas? Por que ele não era tão importante assim? O que era que o rei não tinha, que a nobreza feudal tinha e mandava mais do que ele? O rei, ele tinha, vou abreviar, tá? O rei, ele também tinha origem nobre. Ele também tinha origem nobre. Ele também tinha estirpe familiar. Ele também tinha sobrenome. Ele também tinha o sangue azul. Tá? Ele também tinha o sangue azul. Ok. O que era que ele não tinha, então, e que fazia com que ele fosse menos importante do que a nobreza feudal? O rei, ele não tinha posses. Era isso. O rei, inclusive, no livro do Jorge Duby, que eram passagens da Antiguidade Clássica para a Idade Média, ou da Idade Média, inclusive ele vai reiterar isso no próximo livro, passagem da Idade Média para a Modernidade, o Jorge Duby ele vai dizer o seguinte, que o rei ele era sustentado pela nobreza feudal. O rei ele tinha seus castelos, o rei ele tinha mesas fartas, o rei ele tinha também carruagens, transportes, certo? Mas ele era sustentado, ele não tinha poder, ele não tinha poder político para combater a nobreza feudal. O que fazia, claro, com que ele fosse um eterno vassalo dessa nobreza. Tá? E a nobreza fosse um eterno suzerano. Então você tem aqui a figura do rei. O rei quer combater a nobreza feudal. O rei ele quer poder. Obviamente, quem não quer? O rei ele também queria poder. Certo? Só que o rei não tinha posses para combater a nobreza. Então, vamos guardar a figura do rei aqui, porque o rei também tem honra. Pronto. O rei ele também tem honra. A gente vai colocar aqui uma terceira personagem. Quem era esse terceiro personagem aqui? Era o burguês. A burguesia. A burguesia. Certo? A burguesia ela não entrava, inclusive, nem naquela pirâmide social que a gente conhece. Ela não está lá. Ela não é camponês, ela não é nobre, como o rei, como o senhor feudal, e obviamente ela não é o clero. Ela nem entrava, porque estava surgindo ainda a burguesia. A burguesia aqui ela era totalmente voltada para o comércio, ela era mercantil. Então, qual o papel da burguesia nesse momento? A burguesia também queria poder, a burguesia também queria mandar. Mas por que a burguesia não mandava? Pelo simples fato dela não se igualar ao nobre feudal. A burguesia tinha origem nobre? Não tinha. Ela tinha estirpe familiar? Não tinha também. Também não tinha sobrenome e muito menos sangue azul. Tá? O que era que a nobreza tinha que para cá, para esse momento, não valia de nada, não interessava. Porque não tinha um grande valor como a honra dos nobres feudais, ou dos nobres ou dos reis. O que era que a nobreza tinha? Ela só tinha dinheiro. Muito dinheiro. Certo? Vou colocar aqui. Então, eu posso dizer que ela tinha posses. Exato. Aqui. A nobreza ela vai ter posses. Muito ou pouco? Muito. Com as viagens que elas trocavam, quinquilharias, que elas faziam determinadas trocas. Tá? Então, eu já volto para a gente amarrar isso aqui.